versículo de número 1. Tu é fiel, meu Senhor. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vou esperar toda a igreja encontrar para nós lermos juntos essa mensagem. Romanos capítulo 6, versículo de número 1. Tu é fiel, meu Senhor. O Glória. título desta palavra diz, né? Livres do pecado pela graça. Versículo de número 1 diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Amém, igreja? Amém. Eu gostaria que você sentasse no seu lugar e permanecesse com a Bíblia aberta. Nós sabemos que o único que tem poder de trazer a libertação se chama Jesus Cristo. Por quê? Nós sabemos que em qualquer situação que nós vivemos, seja ela um problema na saúde, para você resolver um problema, você tem que colocar uma outra situação na sua vida, o qual você vai viver dependente daquilo o resto da sua vida, ou até o médico chegar para você e anular aquela situação. Mas nesse tema, desta palavra, nós estamos vendo que a Bíblia diz: se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Glória a Deus. E Deus ele quer nos livrar de todo jugo, de todo peso, de toda mentira, de todo pecado. Deus ele quer tirar de nós um fardo que é muito pesado. Aleluia. E ele nos ensina que nós temos que pegar o fardo dele, porque o fardo dele é leve. Glória Amém, a igreja? Deus. É leve. É leve. E o mundo, infelizmente, tem carregado um fardo muito pesado. Por isso que as pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas já não sabem mais o que fazer. As pessoas, depois de chegar do trabalho, depois de fazer os seus afazeres, infelizmente elas não chegam mais para agradecer, elas chegam para reclamar. Eu gosto de falar assim, ó, às vezes a pessoa fala: minha vida está muito ruim. Se você não aprender a agradecer a Deus, tem como ela ficar pior. É como a missionária foi tocada aqui para fazer a oração. Imagina, nós passamos todas essas lutas como o mundo inteiro passa. Aí acontece o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então a mesma coisa que nós estamos passando, agora acarretou algo pior para a vida deles. E essa pessoa só chega e reclama. Ela não sai e agradece, e quando chega ainda reclama. O que Deus espera de nós foi como foi colocado no começo da reunião. Nós temos que orar a Deus entregando para Ele a nossa vida. Mesmo que você fale: mas é algo que eu faço todos os dias. Eu levanto, vou trabalhar e volto. Não tem importância. Mesmo que seja isso todos os dias. Não sei se você sabe, mas quando você acorda do seu sono, é um milagre, meu. Aleluia. Quando você desperta e junto com o despertar tem um fôlego da vida, é um milagre. Glória a Deus. É um motivo de nós glorificarmos a quem? A Deus. E falar para Ele: Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estou tendo mais uma chance, mais uma oportunidade, e eu não vou desperdiçar ela. E nós temos que colocar no nosso coração e carregar essa esperança: vai ser o melhor dia da minha vida. Glória a Deus. Vai ser. Mas isso nós temos que determinar através da fé. E para nós determinarmos, nós temos que acreditar. E é por isso que hoje as pessoas não estão mais pedindo, porque infelizmente perdeu isso. Não acredita que algo pode acontecer. A pessoa viveu aquela mesmice todos os dias, que ela já não acredita que algo bom pode acontecer na vida dela mais, ou na vida dele. Mas nós temos que sair dessa caixinha. Nós temos que sair dessa bolha, porque Jesus nos libertou. Glória a Deus. Para que eu e você, nós venhamos ser livres. Mas não fazendo as vontades da carne, mas fazendo a vontade do nosso Deus. E essa mensagem é algo tão poderoso que no versículo 1, vou repetir para vocês, diz: o que diremos? A palavra começa assim: o que nós vamos dizer?
Eu sempre gosto de dizer assim, o mundo tem inventado muitas coisas. E quando eu falo inventando, são desculpas, gente. Nós temos que observar as coisas que estão acontecendo nesse mundo, para que a gente não venha tropeçar nas mesmas pedras que o mundo está tropeçando. Por quê? O mundo tem colocado algo na cabeça assim, Jesus veio e agora ele vai salvar todos. Esse é o propósito. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Nós sabemos disso, porque a palavra diz. Não é porque Jesus não quer salvar, ele veio para salvar todos. Mas infelizmente as pessoas não querem ouvir a voz dele. Se as pessoas estão deixando de acreditar que algo bom pode acontecer, imagine a salvação. Imagina, se a esperança acabar, acabou tudo. Acabou tudo. Aonde o ser humano não vive mais, ele vegeta. Eu estou vivendo por viver. Não importa o que vai acontecer, que é isso? Nós vivemos por meio de fé. E a fé que Deus nos ensinou pode tudo estar dando errado hoje. Amanhã pertence a quem? E a Bíblia fala que aos seus ele abençoa enquanto dorme. Diga glória. Então tudo pode ter dado errado hoje. Mas lembra, Deus me deu a oportunidade. Eu estou na casa do Senhor, estou adorando, estou louvando. Vou chegar em casa, vou dormir. E a palavra de Deus é simples. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então você tem que carregar essa esperança no seu coração. Não é porque deu errado ontem, vai dar errado todo dia. Um dia tem que dar certo. Tem ou não tem, igreja? Tem. E escuta. Pode ter dado errado 10 vezes. Mas quando uma vez dá certo, você esquece das 10 vezes que deu errado. Sim ou não, igreja? Porque o que Deus faz é extraordinário. Você esquece do que você viveu, do que você passou. Mas nós temos que carregar dentro de nós uma esperança. E a esperança é: Jesus, ele me livrou, então eu sou livre. Glória a Deus. Glória. Eu sou livre, e nós somos livres. E a palavra começa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? É o que muitas pessoas estão pensando. Peraí, o que nós vamos dizer? Vamos continuar todos nós no pecado? E qual é o pensamento das pessoas para fazer essa pergunta? Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Jesus ele não morreu na cruz para que a gente permanecesse no pecado. Pelo contrário, ele morreu na cruz para salvar o pecador. Glória a Deus. Mas não que ele permaneça no pecado. E quantas são as pessoas que estão colocando na cabeça assim, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser abundante na minha vida. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra fala. As pessoas estão confundindo a graça, a salvação, com a libertinagem. Esse tema é algo muito poderoso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que a pessoa está pensando que Jesus ele veio, libertou para você ser livre, para nós vivermos a nossa vida de qualquer jeito. E não foi isso. Não foi isso. Ele veio, morreu no nosso lugar, para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Glória a Deus. Uma nova vida. Glória a Deus. Quantas são as pessoas que estão carregando isso na cabeça dela ou deles? Não importa o quanto eu pecar, a graça de Deus nos basta sim. A graça de Deus te basta quando você está obedecendo. Quantas são as pessoas que pensam: eu posso pecar o tanto que eu quiser e no final serei salvo? Ei! Olha lá! A pessoa que pensou que isso ia acontecer ontem, se ela tivesse partido ontem, para onde ela iria? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O amanhã para nós é uma novidade. Nós acreditamos que amanhã o despertador vai despertar, nós vamos levantar e vamos trabalhar. Nós acreditamos assim. Mas Jesus ele pode mudar tudo. Não abrir e piscar de olho. Aleluia. E Deus ele pede para nós vigiarmos. E infelizmente as pessoas estão perdendo a direção. Quando a pessoa perde a esperança, ela perde a fé. Perdendo a fé, você para de acreditar.
Quando você para de acreditar, você desvia do caminho. E você vai para um rumo que você não sabe mais aonde você está. Você vive perdido. E quem tem Jesus não anda perdido, gente. Ele sabe o caminho. E sabe o que tem no final desse caminho. Quem anda nesse caminho anda com segurança, porque Jesus foi na frente para assegurar que tudo está bem. Está tudo bem. Eu vejo as pessoas distorcendo a palavra e às vezes pensando assim, ó, eu estou vivendo um deserto na minha vida. Peraí, qual deserto você está vivendo? O deserto do homem criado ou o deserto de Deus? Porque a gente tem que começar a diferenciar as coisas. Na Bíblia, qual nós temos o deserto de Deus, Deus providencia tudo. Nem o sol queima o seu corpo. Quando está de noite, Ele providencia luz para você enxergar. Aleluia. Não tem comida, Ele providencia as cordonizes. Glória a Deus. Não tem água, Ele faz escorrer da rocha. Glória a Deus. Mas Ele providencia tudo. Mas as pessoas não estão sabendo diferenciar o deserto que Ele próprio criou. Desobedece a Deus. Vive sem esperança, sem fé, sem acreditar, sem obedecer. Entrou no deserto próprio e agora está perguntando assim, eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Simples. Deixamos de acreditar. Deixamos de viver o propósito de quem? De Deus. Nós não podemos ter a nossa mente mudada pelo mundo. Deus, Ele colocou algo em mim e você que se chama Espírito Santo de Deus, para que nós, com o nosso testemunho, mude vidas. Não ao contrário, que o mundo mude nós, não. Nós mudaremos o mundo com o testemunho que Jesus vai fazer na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Com o testemunho. Mas nós temos que permanecer fiel até o final. Aleluia. E no mundo que a gente vive parece difícil, mas vamos lutar que vai dar certo. Oh, glória, aleluia. A gente vê a Bíblia e nós vemos Deus trabalhando só com corajosos. Deus não trabalha com covardes. Ele trabalha com pessoas corajosas. Pessoas determinadas. Pessoas que decidiram, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu não vou tirar a minha vida das mãos dele. É Ele que faz a minha vida acontecer. É Ele que opera na minha vida. Eu vivo para Ele. Não entregar a vida hoje e falar, olha Deus, me presta aí de novo aqui, eu tenho que fazer alguns negócios também que não vai agradar muito o Senhor, não. Não é isso. Não é isso. Que nós viemos ser diferentes nessa terra porque obedecemos a Deus. O que adianta a gente ser como o mundo, igual ao mundo, e não fazer diferença nenhuma? A Bíblia fala que quem serve a Deus é como as estrelas. Tem estrela que ela tem resplendor, ela brilha mais do que as outras. Você olha para o céu, existem várias estrelas, sim ou não? Mas se você fixar os seus olhos, você vai ver que uma estrela é diferente, sim ou não? Você vê que umas brilham vermelho, você fixa lá que você vai ver. Então nós temos que ser diferentes. Não é querer se achar ou ser melhor do que os outros. Você é diferente. Glória a Deus. Nós temos que ser diferentes. A Bíblia fala que nós temos que ser luz no mundo, sal na terra. Oh, aleluia. Nós temos que fazer a diferença. Verdade, Deus. Eu fico olhando assim ao mundo e quantas são as almas que estão perdidas aí fora. E esperando só um testemunho. Olhar para a nossa vida e falar assim, eu quero que Deus faça na minha vida o que fez na sua. Eu quero que o Espírito Santo na minha vida e transforme a minha vida como transformou a sua. Eu quero ser diferente. Não sei explicar qual a diferença que tem em você, mas eu quero ser diferente como você. As pessoas têm que ver isso. Nós vivíamos em uma época que antigamente os filhos olhavam para os pais e se espelhavam nele. Vou dar um exemplo simples: se o pai era pedreiro, o filho também era. Porque ele se espelhava no pai, ele queria ser igual ao pai. Só que hoje as pessoas estão perdendo essa essência. E quando eu falo, não só no físico, também no espiritual.
Porque as pessoas não estão querendo pegar mais o exemplo de Cristo. Não estão querendo mais andar como Cristo. Não está querendo mais falar como Cristo falou. Não está querendo mais fazer. As pessoas estão querendo até transformar Cristo. Tem pessoas que estão querendo assim, se Jesus quiser me aceitar, ele me aceita do jeito que eu sou. Peraí. Será que somos nós que temos para dar para Deus? Ou é Deus que tem para dar para nós? Porque a Bíblia não muda. Ele diz, eu sou o que sou e não eu não. Glória a Deus. Aleluia. E nós temos que começar a observar as Escrituras Sagradas para você não perder o foco, gente. Eu vejo as pessoas estão perdendo o foco porque estão acreditando em pessoas. Não vou falar nem homens, não, pessoas, em geral, homens e mulheres. Porque tem alguém que chega e fala isso. A pessoa acredita no que a pessoa falou. E a Bíblia está lá, fechada. As pessoas daqui um dia vão pregar sem Bíblia. Vai começar só a falar argumentos aqui no altar e pronto. Não vai ter mais o momento da palavra. Vai acabar. E nós sabemos que a única coisa que traz direção e rumo para a nossa vida é a palavra, gente. É a palavra de Deus. É a palavra. Ainda não existe outra forma de salvar a vida se não for pela pregação do Evangelho. Glória a Deus. Não existe. Nós temos que começar a entender o que Jesus está falando. Nós não podemos perder essa essência de ouvir Jesus falar conosco. Amém, Deus. Nós não podemos perder. E ele diz, olha, vou repetir, né? O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí no versículo 2 responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então aqui ele já traz a resposta, a pergunta e a resposta àquela pergunta. Vamos permanecer no pecado? De jeito nenhum. Porque nós morremos para aquele pecado. Glória a Deus. Nós nascemos de novo. Aleluia. A velha criatura morreu no dia que você aceitou Jesus na sua vida. Glória a Deus. Como seu único Senhor e Salvador da sua alma. Aleluia. Naquele dia ela morreu naquela velha criatura. Você não pode deixar aquela criatura tentar ressurgir, não, meu irmão. E a única forma de deixar ela morta é você encher o seu coração com as coisas de quem? Porque se você entregou sua vida para Jesus e continuar se alimentando e suprindo as coisas do mundo, aquela velha criatura ela vai ressurgir. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Já ouviu falar aquela frase? A igreja está se esfriando. É por causa disso. Por causa disso. E nós temos que abrir o nosso coração para aceitar a palavra de quem, igreja? De quem, igreja? De Deus. Não vamos deixar o culto esfriar, não. Vamos orar pelo irmão que está do nosso lado. Falar com Deus na nossa oração assim, Deus, sabe o irmão que estava do meu lado? Leva ele no domingo, não deixa ele esfriar não, não deixa ele sair não deixa ele desviar não. Senhor, enche ele com a tua presença. Se ele está desanimado, anima ele, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Aleluia. Porque se a gente não orar, daqui a pouco você vai ir para a igreja, o irmão que estava lá não vai estar mais. Aí você tenta falar, pô, ele não teve fé, mas desistiu. Não, porque Deus nos ensinou a orar uns pelo quê? Pelos outros. Eu vejo pessoas falando assim, olha, eu não tenho condição financeira para ajudar os irmãos lá no Rio Grande do Sul. Peraí, você não tem de condição, mas você tem oração. Para pedir Deus para tocar em alguém que tem condição para ajudar lá. Ou você acha que algum dinheiro financeiro vai tentar confortar a mãe que perdeu um filho? Você acha que dinheiro consegue fazer isso? Não. Consegue, gente? Não consegue. Mas a sua oração consegue fazer isso. Consegue confortar o coração de alguém que Glória perdeu. a Deus. Consegue fazer alguém ter esperança de novo, mesmo depois de perder tudo. Aleluia, meu Jesus fiel. A gente fica só se menosprezando. Olha, Deus, eu não tenho, eu queria ajudar. Ajude. Faça o que você pode fazer. Verdade, Deus. O poder da oração faz tanta coisa. Aleluia. Verdade, Jesus bom. Na Bíblia a gente vê uma oração, uma adoração quebrando correntes. Olha, Glória a Deus. fazendo prisões se abrir. Oh, aleluia. Aleluia. Você vê Davi cantando, o espírito maligno estava em Saúl saindo, meu irmão. Glória. Verdade, Jesus. A oração
poder eficaz, muito poderoso. A gente não está sabendo usar. Não está sabendo usar. Deus te deu tudo: armadura, espada, escudo, capacete, sapato, tudo. E a gente não está sabendo usar. Não está sabendo. Aleluia. Para que serve um carro se você não sabe dirigir ele? Precisa ir na padaria, precisa correr ali, você não sabe dirigir. Meu Deus. Você sabe que pode te levar, mas você não sabe usar. Então não serve para nada. Nós temos que começar a meditar na palavra de Deus para a gente começar a usar aquilo que Deus nos deu. Oh, glória, aleluia. Nos deu. Porque senão vai ser só palavras de autoridade com pessoas que não sabem usar ela. Você vai abrir a Bíblia, vai ver vários testemunhos, mas não vai ter. Porque alguém conseguiu usar. Só que a gente fala assim: eu queria tanto ter a fé daquela pessoa. Peraí, você tem. Você acredita em Jesus Cristo. Aleluia. Essa fé já é suficiente para mover muita coisa na sua vida. Muita coisa. Mas você tem que acreditar. Não é só palavras lançadas ao vento, você tem que crer. Por que eu digo isso? Continuando no versículo de número 3, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo o quê? Jesus. Fomos batizados na sua o que, igreja? Morte. Olha a graça aí. A graça que as pessoas estão confundindo aí. Pastor, como que a graça me alcança? Quando você crê nela. Pastor, como é que eu faço para crer na graça? É quando você crê naquele que foi o autor que fez isso acontecer. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos chance nenhuma. Nós não teríamos oportunidade nenhuma. Eu fico imaginando aqui no Brasil tantos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer. Clamou o nome de Deus e foi curada. E se a pessoa não conhecesse esse nome? Teria morrido. Teria o quê, igreja? Morrido, acabou. Fim da história. Eu vejo pessoas que estavam no fundo do poço nas drogas, alcoolizado, não conseguiam mais fazer mais nada. Mas clamaram o nome de quem? De Jesus. De Jesus. Glória a Deus. E foram libertos. E hoje está aí com vida. E se não tivesse esse nome? Tinha acabado. A droga tinha destruído a vida daquela pessoa. Mas você vê que esse nome tem autoridade. E a mesma autoridade que esse nome tem para curar, para libertar, é a autoridade que esse nome tem para salvar. Aleluia. Quando você aceitou Jesus como seu único Deus e se batizou nas águas, tem pessoas que elas não entendem o significado do batismo. Não é só um mergulho. Você morreu naquele dia. Da mesma forma que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, você desceu nas águas acreditando no nome. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Deus e Salvador. Glória a Deus. E você pediu para ele: escreve meu nome no livro da vida. Aleluia. Porque a partir de agora o Senhor é meu Senhor e Salvador. Morreu, acabou. E naquele dia que você morreu lá nas águas se batizando, porque tem um símbolo, tem um significado, você nasceu de novo. Glória. E quando tem um significado nascer de novo, você teve uma oportunidade de não fazer o que você fazia antes, mas fazer diferente dali para frente. Glória a Deus. Eu estava mencionando essa palavra hoje, o dia todo, no trabalho. Eu estava pensando naquela mensagem. As pessoas no mundo pensam assim: quando você tem uma mensagem como essa, as pessoas pensam assim: ó, o pastor está julgando, está apontando o dedo. Não, Jesus nunca apontou o dedo para ninguém, nunca julgou ninguém. Aí as pessoas tentam se defender através disso. É do ser humano: não, você não pode falar isso, você está me julgando, você está me condenando. Não, Jesus nunca apontou o dedo, mas você vê Jesus sempre ensinando para as pessoas assim: ó, vai e não pega o quê? Mais. Por que Jesus falou isso? Ele não julgou, mas ele falou para a pessoa que estava no pecado: não faz mais o que você estava fazendo. Porque ele não quer isso para nós. Eu fico imaginando na época daquela de Jesus, na época de hoje.
diferente, porque só muda suas épocas. Mas tem pessoas que assim, Jesus me curou, mas Ele não falou para mim que eu tenho que parar de fumar. Jesus me curou, mas Ele falou que eu não preciso parar de prostituir. Peraí, Ele precisa falar. Porque hoje assim nós estamos vivendo. Porque Ele falou daquela mulher que foi pega em adultério. As pessoas foram lá e condenaram ela. Jesus condenou aquela mulher? Não. Jesus apontou o dedo para ela? Não. Mas Ele falou, vai, não pegues o quê? Mas. Não pega mais. Ele falou para ela. Hoje é assim. Deus cura alguém, Ele tem que vir descer na terra e falar assim, filho, eu te curei você do câncer, te curei você dos vícios, te curei você de todas as coisas erradas. Olha, não peca mais não. A pessoa pensa que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque já está escrito já. Glória a Deus. Já está escrito. E quando está escrito, Ele não vai vir falar. Lembra daquele homem rico que foi para o inferno, que está na Bíblia? A única vez que você vai ver uma pessoa que está lá no inferno, ele falou assim, deixa eu voltar, Jesus, e pregar para meus irmãos que o inferno existe. Ele falou assim, Abraão, falou para ele, não. Se os seus familiares quiserem acreditar, que acreditem nos profetas que estão pregando lá em cima. Porque senão, meu irmão, aonde você está, um por um deles vai vir também. Se não acredita em vida, vai acreditar em morte. Porque ninguém vai vir para cima. Nesse corpo aqui, não. Então, é melhor hoje você usar toda a sua fé para crer do que você ser um descrente. Do que, infelizmente, um dia você fechar os seus olhos, porque nós vamos fechar, e você acordar num lugar que você não quer. E você pensar, não, estou sonhando. Só que aquele sonho você nunca acorda mais. Nós temos que vigiar. Nós temos que prestar muita atenção na palavra. Muito. Para que não seja tarde o que, igreja? Demais. Mas olha o que diz o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de quem? Do Pai. Assim também andemos nós em novidade de que, igreja? De vida. Não na mesmice que era a nossa vida antes, mas em novidade de quê? De vida. Versículo 5 continuando. Por quê? Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Então ele está explicando para nós assim, ó, Jesus morreu na cruz, sim ou não? Sim. Mas Ele ressuscitou no terceiro dia? Sim. Ressuscitou. Nós a mesma coisa. Quando nós batizamos nas águas e aceitamos Jesus, nós morremos. Mas Ele está prometendo para nós, haverá ressurreição. Glória a Deus. E a ressurreição sua é eterna, meu irmão. É na glória junto com Ele. Mas para isso você tem que ter fé. Você tem que ter o que, igreja? Fé. E é muita fé. Nós sabemos que uma fé do tamanho do grão de mostarda move um monte de coisa assim. Nós sabemos. Mas a salvação você tem que ter fé. Por que eu falo que você tem que ter muita fé? Porque não é uma fé que você tem que acreditar só num dia. É uma coisa que você tem que acreditar todos o quê? Por exemplo, você acorda com dor de cabeça, você ora, olha, Deus me cura e tal, e você usa sua fé em 2 horas, você canta, você louva, aí passa a dor sumiu, uma dor, uma enfermidade, um problema, desemprego. Ah não, Deus, vou colocar um currículo ali, vou fazer uma campanha de oração. Você ora o dia inteiro, daqui a pouco o telefone toca, tá? A porta está aberta, pode ir amanhã, você vai trabalhar. Você usou sua fé ali, naquele momento, naquele instante. A salvação é algo que você tem que fazer isso todo o quê? É todo dia, gente, é um processo. Você tem que acreditar todo dia. Porque quando você acreditar na salvação todo dia, você vai enfrentar situações que a carne vai apresentar para você. Mas quando a sua fé está em alta na salvação, você vai falar assim, não vale a pena eu trocar a minha salvação por isso aqui. Não vale a pena. Não vale a pena. Você começa a colocar situações na sua vida na balança. Peraí, se eu fazer isso aqui vai valer a pena? Mas é só um pouquinho só. Eu vou pecar aqui agora, mas depois de noite ou amanhã eu vou pedir perdão. Lembra das 10 virgens? Lembra dela? É só um pouquinho só, vai dar. E o óleo acabou. E não deu tempo. Elas ficaram do lado de onde? Do lado de fora. 5 entraram. E 5. E se a gente não vigiar, a gente não entra, gente. Independentemente
infelizmente, quanto tempo que a gente tem de crente, de evangelho, sei lá, de cristão, qual é o nome do mundo. Não importa. Se você vacilar, você perde a sua oportunidade. Você perde. Você. E continuando para demorar, tudo diz assim, ó. Versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como o quê? Escravos. Porquanto quem morreu está justificado do quê? Do pecado. Então, quando nós tomamos essa decisão, como Jesus ele foi crucificado, morreu, quando a gente aceitou Jesus desceu nas águas, a Bíblia fala que o velho homem ele é destruído, para que nós não venhamos viver sendo escravos do pecado. Glória a Deus. Mas para a gente não ser escravo do pecado, o velho homem tem que ser o que, igreja? Destruído. Qual é a palavra? Destruído. Ele tem que ser destruído. Não tem como você querer ter comunhão com os dois. Não. Não dá. Tem um versículo que fala: não tem como a gente ter comunhão com os dois, com Deus e com o diabo. Não tem como a gente sentar na mesa com os dois. Porque ou você vai acabar agradando um e desagradando o quê? O outro. Não tem como você querer agradar os dois. Não dá. Não tem como você querer fazer a vontade da carne e a vontade do espírito. Não tem como fazer os dois. Não dá. Não dá. É por isso que Jesus ele fala na Bíblia: emendai o vosso quê? Caminho. Ele pede. Por que emendai? Porque às vezes a pessoa está tentando andar em dois caminhos diferentes. Ele fala: emenda e escolha logo o caminho que você quer. Porque senão daqui a pouco chega o último dia, Jesus volta e a pessoa está lá: Senhor, mas eu preguei, Senhor, mas eu cantei na igreja, Senhor, mas eu expulsei demônios, mas nada, eu não te conheço, você. Eu não conheço. Não adianta você espernear, não adianta. A oportunidade se chama hoje, agora, é hoje. Pastor, mas eu pequei só até hoje. Acabou isso aí. O velho homem vai ser destruído em nome de quem? De Jesus. Ah, pastor, mas é impossível também. É impossível Jesus ressuscitar. Ele não ressuscitou? Você vai vencer. Glória a Deus. Nós iremos vencer. Aleluia. E nós seremos salvos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se nós permanecemos nessa fé. E para terminar, diz assim, ó, versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem? Para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus. Em Cristo que? Jesus. Agora o importante dessa mensagem, eu vou terminar já, é o versículo 12, gente, presta muita atenção. Isso aqui às vezes é algo que o Espírito Santo pode usar você para às vezes tocar uma pessoa que vai ter às vezes uma dúvida. É esse versículo 12 aqui, ó, diz assim, olha o que diz a Bíblia: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso é o que diz a Bíblia, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, que é essa que nós temos aqui agora, que é a carne. De maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade. Então a Bíblia fala que nós não podemos deixar que o pecado reine no nosso corpo mortal. As pessoas estão dando desculpa, dizendo assim: mas eu sou carne. Essa desculpa não cola não, gente.
Isso aí não cola, é o que eu falo para vocês. Isso são palavras de pessoas fracas. E eu falei no começo da mensagem: Deus não trabalha nem com covarde, nem com medrosos. Se você for ler na Bíblia, Deus falou assim: ó, fala para os covardes, os medrosos, fala para eles voltar aí. Quando eu li aquela mensagem, eu falei assim: ninguém vai ter coragem de levantar, não. Quem é que vai ter? Imagina, o pastor perguntar aqui: quem é covarde, quem é coragem? Quem é medroso, covarde? Por mais que você seja, você não vai ter coragem de levantar a mão. A Bíblia fala que 22.000 pessoas foram embora. Tem noção do que é isso? Ainda Deus vai ainda falar assim: ainda tem muita gente ainda, Gideão. Manda o povo lá beber água. Preste atenção, gente. Deus não trabalha com covardes. Deus não trabalha com pessoas medrosas. Pessoas que não têm atitude. Aleluia. Ah, pastor, mas olha, eu sou assim. Que você é assim nada. Você se fez assim. Você não é assim. Você se fez assim. Lembra de Moisés? Quando Deus chamou ele, Moisés tentando dar desculpa. Mas Deus, eu não sei falar não. Ah, meu irmão, vai contar outra. Deus tem que falar, sabe o que Deus tem que falar para ele? Irmão, quem foi que fez a boca do homem? Não foi eu que fiz. Não foi eu que dei a língua. Não foi eu que fiz sair expressão, palavras. Você acha que é você que vai fazer? É você que vai falar? Não. Você está entendendo nada, você não entendeu nada. Aleluia, Deus. Da mesma forma, Moisés, que você vê essa sarça pegando fogo e ela não se consome, você tem que entender: não é você, sou eu, Moisés. Só vai. Aleluia. Então nós temos que deixar de ser covardes. Nós temos que parar com isso. Ah, não, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você se fez assim com o decorrer do tempo. Você não é assim. Deus não fez você assim. Nós temos que tirar da gente uma coisa: se você tem medo, a gente não pode ter medo, porque a fé ela acaba se tornando inoperante quando você tem medo. Porque ou você tem fé, ou você tem o quê? Medo. Aleluia, Deus poderoso. Você tem que acreditar. A mulher hemorrágica, se ela tivesse medo, ela nunca teria ido onde Jesus estava. Vocês sabem como que é a história daquela mulher hemorrágica? Se ela fosse pega no meio das pessoas, ela morrer apedrada. Ela teve que vencer o medo. Ela teve que vencer o quê, igreja? Ela teve que vencer primeiro o medo. Não importa. Eu vou tocar em Jesus. E só de tocar eu serei o quê? Curado. Oh, glória, aleluia. Ela foi para o e foi curada. Amém, Deus. Então nós não podemos deixar que reine no nosso corpo o pecado. Você tem que entender uma coisa, você tem que começar a colocar sua vida numa balança. E se não der tempo de me arrepender? Isso não dá chance. E se não der chance? Lá em Belo Horizonte, o pastor que me batizou, na igreja da minha mãe, a mãe dele foi na casa dele, ele tinha feito um procedimento de veia, alguma coisa, estava machucado. Ele fez lá com a seringa lá e tirou e não podia levantar. A mãe dele foi lá e falou assim: chama minha mãe aqui que eu quero tirar a bênção com ela. Para dar a bênção para minha mãe, que não podia ir lá. Todo dia ele ia na mãe dele, só que aí era dessa vez foi ela que veio. Ele foi, deu bênção para ela, a mãe dele caiu na frente dele. Foi para o hospital, morreu. E aí? E aí, gente? Nós vivemos como se a gente falasse assim: amanhã eu estou acordado. Não, gente, vive o agora, o hoje. Aleluia. O amanhã pertence a quem? A Deus. Eu dobro meu joelho na cama e falo assim: Deus, o Senhor fala que o Senhor abençoa os seus quando dorme. Então, se existe um amanhã, me abençoe quando eu estiver dormindo. Porque a fé é essa, não sei o que está acontecendo. Sabe quando você dorme, você desliga, meu irmão? A única forma de você se ver é se você colocar a câmera. É a única forma. Você não vê nada. Mas o inferno não para de trabalhar quando a gente está dormindo, não, tá? É por isso que o céu também não para de agora, Deus. Glória a Deus. Então, por isso que a gente tem que orar agradecendo, levantar agradecendo. A gente tem, porque o mal não para. E o céu também não.
é uma luta constante, tanto no físico como no espírito. Para acabar, olha isso. Nem ofereçai cada um de vós um membro para o seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a quem? A Deus, como instrumentos de quê, igreja? De justiça, não de iniquidade, mas sim de quê? Justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim do que, igreja? Da graça. Da graça. Aí nós não podemos confundir. Então quer dizer então que eu não estou debaixo da lei, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, desobedecer a Deus. Não. Você entendeu a Bíblia errado. Pastor, mas então quer dizer que a gente não está debaixo da lei. Você não está debaixo da lei se você obedecer e amar a Deus de todo o seu coração. Mas se você não ama a Deus, você vai ser julgado pela lei. É pela lei, meu irmão. Não existe outro. Por que existe condenação? Porque a graça veio para a gente não ser condenado pela lei. Então, se você amar a Deus, obedecer a Deus, você vai ser salvo pela Graça. Mas se você não ama a Deus, não obedece a Deus, não faz aquilo que Ele te ensina, te orienta, você vai ser julgado pela lei. E pela lei, meu irmão, não dá não. Não dá. Ainda mais aqui no Brasil, na nação brasileira, dá não. Aí já é perder em vários sentidos. Não tem como a gente cumprir tudo. É por isso que é onde a Bíblia fala, sim, nós não estamos debaixo da lei, e sim do que, igreja? Da graça. Da graça. Em Romanos 3, capítulo 3, versículo 17, diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz uma pergunta. Ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, nós não anulamos a lei nem pela fé e nem pela desobediência. Não cai nessa. Pastor, olha, eu quero desobedecer a Deus, eu quero fazer do meu jeito. Tudo tranquilo, entenda, você vai ser julgado pela lei. Você acha que é difícil obedecer a lei? Imagina você ser julgado por ela. É por isso que a Bíblia fala que nos últimos tempos Jesus Cristo, como é que ele chama? Jesus Cristo. Como é que ele chama, igreja? Jesus. Cristo. Ele vai fazer a separação. Esses aqui são meu Pai. E o resto pode fazer o julgamento com a lei. Então que lado você vai querer entrar, meu irmão? Eu quero ser salvo pela graça. Glória a Deus. Mas eu não vou usar a palavra graça para me viver na libertinagem fazendo a vontade da carne. Não. Porque Jesus me fez nascer novo. Glória a Nova Deus. criatura. Amém, igreja? Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. Vive essa fé. Amém, glória a Vive Deus. essa fé. É como eu falo, tem mensagem que a gente prega com mais ânimo, mas aqui é mais entendimento. É para você gravar na sua mente, no seu coração. Porque Deus Ele quer fazer. O tema dessa palavra é algo que a gente tem que guardar no nosso coração. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única forma, a forma verdadeira de ser livre é por meio do Filho. Glória a Deus. Jesus é o nome dele. Amém. Glória a Jesus. Deus. Chame por ele, fala dele, pensa nele, grita por ele, canta o louvor, fala o nome dele. Vai na fé. Vai na fé. Que vai dar certo. Vai ou não vai? Em nome de Jesus. E se está errado um dia, vai permanecer também errado, gente? Não. Uma hora vai dar o quê? Certo. E quando der certo, você vai estar tão puro de alegria. Glória a Deus. Você vai esquecer que você sofreu um dia. Escuta isso. Glória a Deus. Então viva ele. E não use de desculpa. Não, quanto mais eu pecar, mais a graça vai me alcançar. Não é isso aí que a Bíblia está falando. Não é isso. Não interpreta a Bíblia da forma que, eu acho que é assim. Não. A Bíblia tem a sua própria interpretação. A própria. É só a gente ler, buscar, procurar mais um entendimento e vai dar certo. Vai ou não vai? Em nome de Jesus. Pensa na Bíblia como se fosse um celular. Naquela época que ninguém sabia mexer, mas nós temos que aprender, sim ou não? Sim ou não, gente? Aí você foi mexendo, hoje você é expert no celular, era botão, agora é smartphone, é só na tela, e você aprendeu, você tem que se adaptar.
É igual a questão hoje do dinheiro. Daqui a pouco não vai existir mais cédula mais não. É tudo aproximação, pizza, não tem mais dinheiro mais não. Se você observar, não tem mais não. Então você tem que atualizar. A atualização, isso aí é tecnologia. A Bíblia não muda não, tá, igreja? Ela não muda não. A Bíblia fala assim, eu sou o que sou e não mudo. O que pode mudar é a atualização das casas. Pode ser mais moderna, mais bonita, mais de tijolo, para mudar os tijolos, as cadeiras podem ser de ferro, de bronze, de concreto, mas a palavra não. O som pode mudar para melhor, o microfone pode ser melhor, antigamente era de fio, igual está aqui, hoje não precisa nem de fio mais. Nessa aí o mundo pode evoluir, nisso aí pode. É igual o celular, antigamente você tinha que mandar carta. Hoje você fala pelo WhatsApp, assim, no vídeo. Assim, oi mãe, igual minha mãe lá em BH, Belo Horizonte, oi mãe, como é que você vai dar? Pelo telefone. Nisso aí pode atualizar, nisso aí pode atualizar o tanto que quiser, mas aqui, não. Aleluia. Só existe um Salvador, só existe um caminho, só uma verdade e só uma vida de Deus. Jesus Cristo é o nome dele. Glória. E eu agradeço.